Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor neste domingo 24 de maio de 2020, o dia que o Senhor tem me abençoado, tem abençoado a você, a nossa família, o dia em que o Senhor tem se feito presente, nas nossas vidas. Por isso é um culto de louvor e adoração ao Deus que tem feito e continuará fazendo em favor dos seus. E nós vamos iniciar o culto nesta noite orando ao Senhor, pedindo a direção a Ele, e que o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas para o louvor da glória do seu nome. Curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Amado Deus, ó Pai, nós queremos agradecer, Senhor, por este dia, um dia muito abençoado, um dia em que podemos desfrutar da Tua presença nas nossas vidas, um dia em que o Senhor tem realizado os Teus propósitos santos, o Senhor tem feito maravilhas, porque o Senhor é o Deus de maravilhas. Ó Pai, e estamos aqui neste culto, reunidos em Teu nome, para justamente nós glorificarmos, engrandecermos ao Senhor. Ó Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que tem se revelado às nossas vidas através do seu cuidado, através do seu amor, através da sua graça tão bondosa, tão maravilhosa. Ó Deus, portanto, Senhor, o nosso propósito aqui nesta noite é tão somente de enaltecer o Teu nome. Ó Pai, somos pequenos diante do Senhor, mas o Senhor é grande, o Senhor é soberano, o Senhor domina sobre terra e céus. Ó Pai, portanto, glórias ao Teu nome. Continua a conduzir as nossas vidas, Senhor, não só neste culto, mas em todos os momentos. Ó Pai, que a cada gesto, a cada fala que for aqui proferida, que seja tão somente para exaltação do Teu nome. Obrigado, Pai, por tudo. Nós fazemos esta oração em nome de Jesus. E nós vamos cantar nesse momento. Eu convido você para cantar aquela canção que diz assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor desse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor desse lugar. Eu
quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Vamos continuar louvando, cantando o hino do cantor cristão por número 154, Firme nas Promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelo século no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. E agora nós podemos mais uma vez exaltar ao Senhor, cantando justamente essa canção que tem o título Ele é Exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é
para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, para lei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. E para sempre seja exaltado o nome do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez nesse momento, né? E o Senhor tem, nesses dias, derramado das suas grandes bênçãos na vida do seu povo. Nós podemos afirmar com todas as letras que Deus, ele continua sendo o mesmo Deus que abençoou no passado e continua nos abençoando nos dias em que nós estamos vivendo. Apesar de todas as coisas que têm acontecido neste mundo, Deus continua abençoando. E Deus tem prazer em nos abençoar. Só o motivo de nós estarmos aqui reunidos é motivo de nós estarmos agradecendo ao Senhor. Toda a provisão que Ele tem também dispensado às nossas vidas, também motivo de estarmos glorificando o Senhor. As coisas que acontecem no mundo é para que se cumpra a palavra de Deus. A palavra de Deus em todo momento tem sido cumprida, porque Deus não mente, Deus não falha. A palavra do Senhor, ela é eterna, e de modo que todos os acontecimentos nesse mundo são acontecimentos que já estavam previstos, na palavra do Senhor. A nós, a cada um de nós, cabe estarmos perseverando, firmes, sem vacilarmos, mas estarmos sempre buscando forças vindas do Senhor, buscando cada vez mais estarmos no centro da vontade de Deus. Há uma promessa, nós acabamos de cantar esse hino 154, há uma promessa. Quem fez esta promessa foi o próprio Senhor Jesus. Ele disse que voltará uma segunda vez para buscar os seus escolhidos. Então a nossa fé não depende das circunstâncias, não depende como o mundo está, não depende como nós estamos. Fé em Cristo Jesus é aquela fé constante, que não são as circunstâncias ou a situação que vai determinar a nossa fé. Elas não vão determinar a nossa fé. Uma vez que nós aceitamos, cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós o aceitamos e o recebemos como sendo Senhor e Salvador pela fé. E esta fé não pode ser diminuída em momento algum, mas a fé tem que ser aumentada, tem que crescer cada vez mais, porque é a fé que nos sustenta e essa fé é que agrada ao coração de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor.
Portanto, muitas outras coisas ainda vão acontecer e a Igreja de Cristo precisa ficar firme, em pé, na sua fé inabalável em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós vamos orar mais uma vez. Depois nós iremos meditar na palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos orar pelas famílias. As famílias que têm sido alvo constante do inimigo. Quantas famílias que já foram desfeitas, outras se desfazendo, e as famílias são os alvos que o diabo tem preferido nestes últimos tempos. Esta é uma realidade. Pessoas que casam hoje e amanhã já estão se separando. Os casais precisam estar sempre se lembrando dos votos que fizeram no altar, dos votos do casamento. E o voto dizia que estaria lado a lado um do outro até que a morte os separe. Então, esse mês de maio é considerado o mês da família e nós não podemos esquecer de estar orando pelas famílias. Inclusive, há uma campanha em que nós temos recebido da Convenção Batista Brasileira e temos repassado no grupo da igreja 31 dias de oração pelas famílias. E o título é Jesus transforma a minha família. Precisamos estar orando sempre, muito, constantemente pela família. Ore por sua família. Procure conduzir a sua família aos pés do Senhor. Tenham a paz, tenham a responsabilidade, abracem a responsabilidade de estar levando a sua família aos pés do Senhor. Muitas vezes perdemos as oportunidades de ensinar os nossos filhos a ter o temor do Senhor. E muitas das vezes os filhos são abandonados na televisão, agora pelos tablets, os smartphones da vida, os celulares, quem tem tomado conta das nossas crianças. E precisamos estar atentos, porque não são somente esses meios, através de celular, que tudo que se encontra no celular, que os filhos desaprendem daquilo que são ensinados. Com toda certeza, precisamos dar uma atenção maior, mais forte aos filhos, porque assim como na escola aprendem a tabuada, aprendem o ABC, aprendem a respeito de história, de ciências, de geografia, com toda certeza há alguma influência ali através de coleguinhas, de algumas amizades que vão desvirtuando as crianças com relação àquilo que os pais têm ensinado. Então, os pais precisam estar bastante atentos com relação às crianças e estar orando por suas crianças. Tá? E nesse momento nós vamos orar pelas famílias. Vamos orar nesse momento. Ó Deus,
Mais uma vez nós dirigimos a nossa oração ao Senhor. Ó Pai, nada do que nós estamos fazendo aqui em oração em vão. Nenhuma oração aqui é perdida quando nós nos colocamos diante do Senhor para agradecer, mas também colocar diante do Senhor as nossas inquietações, os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Ó Deus, e nós pedimos primeiramente pelos casais, que o Senhor tome cada casal em suas mãos e que cada casal tenha o desejo de estar aprendendo mais do Senhor, que cada casal tenha o desejo de estar aperfeiçoando o seu relacionamento, que cada casal possa ter o desejo de fazer cumprir aqueles votos que foram feitos no altar diante de tantas testemunhas, mas principalmente diante do Senhor. Ó Pai, nós pedimos também por nossas crianças, por nossos filhos, muitos deles já adolescentes, outros jovens, mas que todos eles possam guardar em seus corações tudo aquilo que os pais têm ensinado a respeito dos princípios, dos valores, mas também a respeito do Senhor. Ó Pai, que tudo que eles ouvem que não seja bom, eles possam descartar, mas que eles possam assimilar tão somente aquilo que eles podem construir uma vida sólida, alicerçada em bons costumes e alicerçada na Tua Palavra. Ó Deus, nós pedimos para que os pais abracem a cada dia a responsabilidade de investir nos seus filhos, dedicando tempo, dedicando atenção, para que seja construído na vida dos nossos filhos uma personalidade em que seja personalidade de pessoas responsáveis, pessoas honestas e, sobretudo, tementes ao Senhor. Ó Deus, pedimos pelas famílias que têm sido desfeitas e outras que estão prestes a serem desfeitas, que o Senhor, com a Tua infinita misericórdia, o Senhor esteja restaurando as famílias. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Ó Pai, quantos filhos sofrendo por ver um relacionamento desgastado entre os seus pais, quantas esposas sofrendo, quantos maridos também sofrendo. Mas nós oramos ao Senhor, que tudo pode fazer. Não existe impossível para o Senhor. Ó Deus, ser com a família espiritual, a família que te serve, para que possa estar cada vez mais unida, realizando os teus propósitos,
Ó Deus, firma a tua igreja cada dia, que haja unidade, que haja, Senhor, cada vez mais a vontade de estar propagando o Evangelho de salvação. Ó Deus, nós agora pedimos nesse momento, pela meditação da tua palavra, que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações e que o seu nome seja de fato engrandecido e que nós possamos nos submeter à tua palavra e que nós possamos crescer à medida que meditamos na tua palavra e que, Senhor, produza resultado determinante em gerar mudanças na vida de todos aqueles que ouvem e obedecem a tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Se temos feito contrários ao que o Senhor tem nos ensinado, nós fazemos esta oração, fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos meditar nesse momento? Eu convido você a abrir no livro de Gênesis, capítulo 11. Olha que nós estamos numa série de mensagens em Gênesis desde o início do ano, né, e já passamos por 10 capítulos e temos aprendido bastante, né? Glórias ao Senhor por isso. E agora estamos no capítulo 11. Esse capítulo 11, nós usamos parte dele, do versículo 10 ao versículo 32, que fala da genealogia, já que domingo passado falamos a respeito da genealogia, então nós usamos parte desse capítulo 11 da mensagem anterior, né, de domingo passado. E agora nós vamos meditar neste capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9, para nós fecharmos, então, este capítulo. Eu peço a você que acompanhe em sua Bíblia, e vamos começar. Acompanhe. Repetindo Gênesis 11, do 1 ao 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Nós queremos meditar nesta noite sobre o Deus de graça que aplica juízo para o homem que desobedece a sua palavra e quer a glória
para si mesmo. Repetindo, vamos pregar sobre o Deus de graça que aplica juízo para o homem que desobedece da sua palavra e quer a glória para si mesmo. Nós vemos aqui o relato de uma sociedade pós-dilúvio. O texto aqui nos informa que o mundo todo falava uma só língua, apenas uma língua, né? E eles, conforme iam caminhando, acharam uma planície em Sinear e ali se fixaram. Esse Sinear corresponde à Babilônia. Então, tanto Sinear como Babel tem tudo a ver com Babilônia. Tá? E ali naquela planície eles acharam um lugar apropriado para formar uma cidade e construir uma torre. É bom nós falarmos que esta torre não era simplesmente uma torre em que seria alta, mas o propósito desta torre também seria de adoração. Seria de adoração. Então, nós vamos entender que na mensagem que não foi apenas a construção da cidade, não foi apenas a fixação ali em um determinado local, mas também aquela torre simbolizava uma rebelião contra o Senhor. Primeiro indício de que o homem construiu uma edificação em adoração a si mesmo. E então, nós vamos aqui percorrer esse texto e vamos tirar algumas lições preciosas. E o primeiro tópico que nós vemos aqui é que o homem, em sua vaidade, constrói uma torre em promoção a si mesmo. Olha o versículo 4, o que nos diz. Eles disseram entre eles: vamos construir uma cidade, uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso. É interessante nós lermos também o capítulo anterior, capítulo 10, versículos de 8 a 10, para nós identificarmos quem foi esse que construiu, juntamente com outras pessoas, quem foi o líder, quem tomou a frente na construção dessa cidade e da torre. Então, Gênesis capítulo 10, do versículo 8 ao 10, diz assim: Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinear. Então, meus irmãos, o que é que o texto nos informa aqui? Nimrod informa um descendente de Cã, é um dos 3 filhos de Noé. Então, Nimrod é o primeiro homem mais poderoso da terra. Até aquele momento, ele foi o primeiro homem poderoso que teve na terra, mas também o mais valente entre os caçadores. E todas essas prerrogativas, criou-se um ditado se referindo a Nimrod, que o ditado é o seguinte: valente como Nimrod. Com isso, o texto nos faz pensar que o homem ele se encheu de orgulho
se encheu de vaidade, propondo em seu coração a glória para si mesmo. Este é um risco que ronda todo o coração que busca a glória para si mesmo. Nós podemos ver que em toda a história da humanidade sempre houve homens que desejaram a glória para si, tornar o nome famoso. Esse era o grande objetivo aqui. Nós vemos, o texto nos mostra claramente, né? Houve uma reunião de homens, houve uma reunião de pessoas e eles colocaram no coração deles de pararem ali, construírem uma cidade, construírem uma torre muito grande e para que o nome deles fosse famoso. O texto nos mostra isso. Assim nosso nome será famoso. Infelizmente, quando a nossa preocupação em criar uma biografia para promover a nossa própria imagem, isso torna-se uma forma de idolatria a si mesmo. É o famoso narcisismo. Idolatrar a si, né? Idolatrar a sua imagem, idolatrar a sua identidade. E por consequência, é claro, menosprezar o quê? A glória de Deus. Isso tem acontecido em toda a história da humanidade. Este é apenas o primeiro caso registrado, e que a palavra de Deus aqui nos mostra, nos prevenindo deste grande perigo que ronda o coração humano. A vaidade, o orgulho, a soberba. Só que a palavra de Deus vai sempre contrária às pretensões humanas. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, nos informa o seguinte: a vaidade precede a queda. Ou seja, antes de qualquer queda é a vaidade, o orgulho, né? Na verdade, o orgulho, a soberba, provocou a queda de toda pessoa que se coloca dessa maneira. O Evangelho de João, capítulo 12, versículo 43, o evangelista João, ele escreve da seguinte maneira: amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Agora, eu quero ir a um texto que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Um texto em que se encaixa muito bem, já que o propósito daqueles homens ali em construir uma cidade, em construir uma torre para tornar o nome deles famoso, a palavra do Senhor nos informa em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, qual é o nome que é merecedor de toda glória. Qual é o nome mais poderoso? Qual é o nome que é digno de louvor? Então, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 a 11, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E ainda, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por mais que o homem queira, que prevaleça o seu nome, o nome que é sobre todo nome é o nome de Jesus. Este sim é merecedor de toda honra e de toda glória. É a Ele que todos se dobrarão naquele grande dia, reconhecendo o domínio do seu reino, reconhecendo Ele como Rei eterno. O nome de Jesus. Segunda verdade que nós encontramos aqui neste texto é que o homem, em desobediência à palavra de Deus, intenta seguir os desejos do seu coração. Olha, primeiramente, o que nós vemos aqui é que o homem, em sua vaidade, constrói uma torre em promoção a si mesmo, menosprezando a glória de Deus. Segundo, o homem em desobediência à palavra de Deus intenta seguir os desejos do seu coração. Ainda no versículo 4, do capítulo 11 de Gênesis, continuando onde nós paramos no seguinte: assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Ou seja, indo contra a vontade de Deus. E é exatamente isso. O homem em desobediência à palavra de Deus intenta seguir os desejos do seu coração. Para que nós possamos entender melhor esta verdade, eu peço a você que abra no capítulo 9, volte aí um pouquinho a página, capítulo 9, versículo 1, qual foi a ordem que Deus deu a Noé e aos seus filhos quando eles desembarcaram da arca? Olha o que falou. Deus abençoou, capítulo 9, versículo 1, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Esta foi a ordem de Deus, dada a Noé e a seus filhos. Mas que agora eles não estavam levando em conta o que Deus disse, ou seja, não levando em conta a palavra de Deus, eles resolvem desobedecer. Deus havia dado uma ordem a Noé e aos seus filhos. Agora, eles preferem ou resolvem desobedecer a ordem de Deus. Então, a primeira coisa que eles fazem está no versículo 2. Eles se fixaram ali, naquele local, naquela planície. Encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Ao invés de encher a terra, eles se fixaram ali. E depois, no versículo 4, eles resolvem construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. A pergunta que fica é: quem somos nós para querer desobedecer a palavra de Deus? Quem somos nós para desobedecer aquilo que Deus fala? Quem somos nós?
Talvez até nós sejamos tentados a querer minimizar ou querer classificar o que Deus diz em níveis como de grande importância, ou de média importância, ou de pequena importância, né? Talvez sejamos tentados a fazer isso, mas eu quero dizer uma coisa: a verdade é que tudo o que Deus diz é importante. E nós precisamos prestar atenção a cada ordem dada por Deus. Tudo que Deus diz é importante. Não existe esta coisa de mais importante, menos importante. Tudo o que Deus diz é de grande importância para todos nós. Deus sabe muito bem aonde Ele quer chegar e quais são os propósitos que Ele tem. Quem é o Senhor aqui é Deus. Não eu ou você, mas é Deus. Não estamos aqui para nos colocarmos em desobediência a Deus, em desobediência à palavra dele. Não estamos aqui para avaliarmos o que Deus disse é de importância ou não, mas tudo que Deus fala é importante e precisamos prestar atenção a cada ordem dada por Deus. Seguir os desejos do nosso coração podem nos levar a estar fora dos planos de Deus. Pense nisso. Pense seriamente nisso. Seguir os desejos do nosso coração podem nos levar a estar fora dos planos de Deus. E aqueles homens queriam seguir o desejo do seu coração. Olha, vamos nos fixar aqui nós vamos construir uma cidade e uma torre. Aqui vamos nos instalar. Aquilo que Deus falou não tem grande importância. Tudo que Deus fala tem importância. E precisamos prestar atenção a cada palavra proferida por Deus. O homem, em sua desobediência, sempre quer fazer os desejos do seu coração. Vamos pensar muito sério a respeito disso. Seguir os desejos do nosso coração podem nos levar a estar fora dos planos de Deus. Terceira e última verdade que nós encontramos aqui nesse texto é que o Deus de graça aplica juízo ao homem desobediente. Versículos 5 ao 9 nos diz o seguinte: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Meus irmãos, você que está acompanhando essa transmissão, toda vez que o ser humano transgredir o que Deus falou,
haverá juízo para ele. Toda vez. Sabe o que é transgredir? É ir além daquilo que Deus falou. É infringir o que Deus falou, é violar o que Deus falou. O que está registrado em sua palavra. E toda vez que o homem fizer isso, transgredir, haverá juízo sobre a sua vida. Não tem como não ser dessa forma. Sabe por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus é fiel ao que ele diz. O que norteia as ações de Deus é a sua palavra. É o que ele fala. Tudo o que Deus venha fazer é orientado pelo que ele fala. Ele não foge do que ele falou. Nenhuma vírgula. Nem um tiro. Deus é fiel ao que ele diz. Se Deus diz, faça isso, isso precisa ser feito. Isso deve ser feito. E qual foi o juízo aqui? Deus havia dito a Noé, como nós já falamos aqui, mostramos no capítulo 9, versículo 1, Deus disse, sejam férteis, multipliquem-se e encham toda a terra. E aconteceu que eles não fizeram isso em desobediência à palavra de Deus, eles estavam buscando fama para si próprios. Eles estavam querendo satisfazer aos desejos do seu coração, seguir os desejos do seu coração e não seguir os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, o plano ou os planos que Deus havia traçado. Eles foram desobedientes. E aqui o texto nos mostra claramente, que as pessoas de uma hora para outra passaram a não se entenderem mais. Foi a maior confusão. Aliás, Babel significa confusão. Foi confusão de línguas. Ninguém se entendia mais. Um pedia tijolo, mas recebia piche. Outra hora pedia piche e recebia tijolo. E assim chegaram à conclusão de que não havia mais como continuar. Houve uma confusão de entendimento, Não se entendiam porque cada um falava uma língua diferente. E daí nós podemos ver a origem de todas as línguas, Todos os idiomas. Foi necessário Deus aplicar esse juízo pelo fato de que aqueles homens se rebelaram contra o propósito de Deus. A verdade é esta: eles se rebelaram contra o propósito de Deus. Muitas vezes, ou quando nos rebelamos contra a vontade de Deus e achamos que vai ficar tudo tranquilo, sem consequência alguma, é engano da nossa parte. Deus está de olhos bem abertos a tudo o que é feito nesta terra. E há consequências. E haverá consequências. Por fim, tudo o que Deus traçou será realizado. Acontecerá. O texto nos informa, por mais que o homem se rebele, por mais que o homem seja contrário à vontade de Deus, por mais que o homem seja rebelde, os propósitos de Deus sempre acontecem.
O texto nos diz, lá no final do versículo 9, o seguinte: dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Esse era o propósito de Deus. Então nós podemos ver que nenhum propósito do Senhor pode ser frustrado. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. O Deus de graça aplica juízo ao homem desobediente. Para concluir, nós podemos dizer o seguinte: a construção da Torre de Babel mostra a tentativa humana de o homem engrandecer a si mesmo, com o propósito de chamar a atenção a si mesmo através das suas realizações. Nada pode tomar o lugar de Deus. Somente Deus é merecedor de toda honra e de toda glória. Deus deve ser o centro da nossa vida. Não é o homem que é o centro do universo, mas Deus deve ser o centro deste mundo, o centro desse universo que Ele próprio criou. Muitas vezes nós queremos nos tornar o centro das atenções, queremos nos tornar o centro de todo o mundo, do universo, tomando o lugar de Deus. A pergunta que fica: qual torre você tem construído em sua vida? A torre como simbolismo desse egocentrismo. Qual torre você tem construído em sua vida? O que é que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Como você tem construído a sua vida? Esse texto nos mostra e nos ensina que nenhum esforço em prol de fazer com que o nome do ser humano seja famoso deve tomar o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Nós podemos marcar a história de uma maneira muito natural e podemos marcar a história sendo conhecidos como homens e mulheres que se submeteram à vontade de Deus, como homens e mulheres que foram exemplos de seguir a palavra do Senhor. Podemos ser notáveis desta maneira, como aqueles que resolveram ser obedientes ao que Deus ordena. Como aqueles que resolveram ser obedientes à palavra do Senhor. Não como aqueles que resolveram ser rebeldes, se rebelar aos propósitos que Deus traçou. Você está nos planos de Deus. E nesse plano de Deus, você pode escolher seguir o seu coração ou seguir a vontade do Senhor. Qual dos dois você escolhe? Ainda há tempo
de nós escolhermos seguir a vontade de Deus. Seguir aquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Eu tenho certeza que os planos de Deus são os melhores possíveis para todos nós. Vale a pena estarmos fazendo parte dos planos do Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente e que possamos, ao longo da nossa vida, construir algo que reflita Deus como tendo excelência na nossa vida, como sendo o primeiro na nossa vida. Que essa seja uma realidade e que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Ó Pai, mais uma vez, agradecemos ao Senhor. Ó Deus, enquanto esse texto nos ensinou nesta noite, homens pagaram preço por serem desobedientes à sua palavra. Quiseram seguir os desejos do seu próprio coração. Tudo é consequência. Ó Pai, nesta noite nós entendemos que a Tua vontade nos leva a caminhos melhores, a caminhos excelentes. A Tua vontade nos leva a caminhos eternos. A Tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. Portanto, continua a nos ensinar, para que nós não sejamos seguidores de nós mesmos, mas seguidores do Senhor, aprovados pelo Senhor. Nos dá uma noite tua santa presença, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. E quero finalizar dizendo que Deus abençoe a mim, Deus abençoe a você e tenha uma semana na santa e gloriosa presença do Senhor Jesus. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.